né? E agora nós vamos receber uma outra ação que está sendo feita no Esplanada, que é Recicla Esplanada, né? Eu já conheci esse trabalho pela amiga Juliana, né, que tem lá caminhado com esse grupo também, faz muita diferença, né? Então agora nós vamos receber o Pedro Souza, que vai compartilhar conosco como é feito também essa ação lá no Esplanada, com os catadores, com os moradores. Então é com você, Pedro. Compartilhe conosco as suas ações. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo jóia? Agradecer a participação de todo mundo, a interação que é extremamente importante para falar sobre esse assunto tão delicado. Eu tô aqui no celular, eu não consigo ver se eu tô no vídeo, mas tá certinho, né? Tá, sim, estamos te vendo. Tá jóia. Então, me contar a nossa experiência aqui. Que incomodado com essa questão do lixo, de passar na rua e tá vendo sempre aquele saco de lixo que vem cachorro, fura, enfim. A gente já tinha um grupo aqui no bairro que a gente se reunia para discutir sobre as demandas do bairro e as melhorias, e esse grupo foi fluindo até a gente focar na questão do resíduo, da melhor forma de gerir o nosso resíduo aqui no bairro. E aí começa com reuniões mais sérias, que eu acho que foi em torno de 15, participando 30, 40 pessoas. Mas essas reuniões foram essenciais para a gente definir os contatos, assim. Foi ali que a gente conheceu Juliana é essencial no projeto. Acho que para quem não sabe, quer se envolver na questão da reciclagem urbana, conhecer a Ju é, assim, determinante. Conhecer Mavilma, da Copesol também, outra pessoa determinante. Eu estreitei os laços aqui com o Thaleson, que era um amigo, e a gente começou a pensar junto, ele é engenheiro agrônomo, aí ele entrou com a parte técnica do resíduo orgânico mesmo, porque até então a gente não sabia, a gente queria resolver, mas não sabia. E alguns catadores, a Tita e tal. E o mais importante, assim, o que sustenta todo o projeto, que são os moradores, que naquelas reuniões devia variar entre 20 e 30 moradores. E eles entenderam o projeto, participaram com o que podia, muitos doando seu tempo, doando braço, e os primeiros que entenderam assim que precisa ter uma taxa que a gente pediu R$ 20 para sustentar o projeto do Recicla e ele alavancar. E assim, deixa eu hoje adiantar aqui que é o projeto do Recicla explanado aqui. A gente entrega um balde de plástico reutilizável, pintado, geralmente de padaria que recebe manteiga. A gente pinta ele. Ele é um pouquinho maior, esse aí é meio miniatura. Geralmente ele cabe 15 a 18 quilos de resíduo orgânico. E a gente entrega para a pessoa, ali a pessoa insere todo o resíduo orgânico dela. Resto de carne, osso, papel, guardanapo de comida, palito, verdura, legume. E aí a gente tem um grupo no WhatsApp e toda segunda e toda quinta-feira a gente passa trocando. A gente passa na casa da pessoa, troca o balde e recolhe o material reciclável. O que não é orgânico, né? Falar assim, o inorgânico. E as pessoas contribuem. No começo foi assim, difícil, que a gente não tinha composteira e tal. Até no começo foram 10 pessoas que começaram, eu lembro até da pessoa. E aqui, como, só fazer esse parênteses, tem essa questão bem territorial que a gente foi no morador, a gente entende, eu converso toda vez que eu vou fazer a troca, eu estou em diálogo com eles, então a gente cria um vínculo muito interessante, que você sabe realmente qual é a demanda da pessoa, o que a pessoa precisa. E assim, é pequenininho, mas isso tem uma força muito grande. Aí a gente começou com 10 pessoas, hoje a gente está em torno de 40, 33 ou um pouquinho mais, participando da reciclagem orgânica e da inorgânica, recebendo a troca dos baldes e a busca dos materiais recicláveis, e o restante, uns 6, 7, buscando só os recicláveis. Aí a gente pede, como a gente não tem nem como muito cobrar,
tudo é muito frágil ainda, porque começo a gente pede, a maioria contribui com R$ 20. E assim, isso é o que sustenta o projeto, isso é o que a gente deixa de acreditar, a gente começa a acreditar, na verdade, no utópico, porque quem participa direitinho, quem limpa os recicláveis direitinho, tira mais de 90% do resíduo dentro de casa. E assim, a gente destina tudo. Aí, junto com a Copesol, eu recebo os orgânicos aqui, eu estou na casa do meu avô, e tem um espaço canteiro de 30 metros. Aí eu já instalei 3 composteiras. Aí eu recebo o balde, coloco dentro da composteira criada pelo Thaleson, que é engenheiro. Então, assim, bem técnica, tiro fertilizante, ela tem um controle do cheiro bom, que só dá muito cheiro quando eu vou manejar. E, assim, às vezes falta serragem, que nem agora com corona, ficou muito difícil de colocar serragem. Então, a serragem... Oi? Então, a serragem resolve bastante. Então, assim, o projeto está andando, são 30 e poucas pessoas participando e contribuindo, que dá para acreditar, só que a gente tem vários desafios, que é, eu busco de carro, faço uma lista no WhatsApp, que nem essa última segunda-feira tiveram 28 pessoas. Aí, às 7 horas, eu começo a fazer a troca, tem uma rota, compartilho a minha mobilidade, minha localização pelo celular no grupo de WhatsApp e vou fazer a troca das pessoas na rota. E assim, eu acho uma experiência muito interessante, porque você conhece todo mundo, aí você conhece o vizinho, você meio que cria o sistema. E assim, ele é bem sustentável, a gente ainda pega poucas pessoas, mas quando pegar mais pessoas, torna uma coisa sustentável, torna uma coisa assim, que é possível uma família sobreviver com isso e gerar renda. Só que aí cai no desafio, que eu estou até desanimado nesses últimos tempos, mas assim, é tão bom esse diálogo assim que atrai novas pessoas para ajudar a pensar, porque com corona a gente não está podendo mais fazer reunião. Isso atrapalha um pouco muito o planejamento futuro. Então, assim, o foco nosso agora é ampliar o espaço, ter mais composteiras, mais baldes, ter mais tempos de coleta, porque se tiver 50 pessoas não dá para fazer no mesmo dia, a não ser que a gente pegue um trecho de rua inteiro. Por exemplo, eu troquei 28 baldes em umas 6 ruas aqui do bairro, e assim, com uma distância relativamente grande. Mas, pensando na logística do país todo, é bem pequeno, porque eu não chego a gastar 5 litros de gasolina nessas trocas. Mas, assim, o desafio que a gente tem e o que eu acredito hoje em dia é, em vez de eu fazer o cadastro na junta, em vez de eu fazer CNPJ, chamar a prefeitura para participar, assim, participar não, que é ela que faz, né? Mas, assim, falar, olha, está acontecendo isso, seria interessante a SLU ter o nosso cadastro, a gente está em diálogo constante, periódico com eles, mostrar que, olha, como é que a gente faz essas coisas aqui, a gente tem uma técnica nova aqui. São ações pioneiras que precisam também ser conhecidas. E assim, se dá uma contribuição, se o município vem dar contribuição, eu vou dar um desconto, a taxa de lixo é R$ 27,80, eu acho, por mês. Então, assim, se a prefeitura vem e fala, eu vou tirar a taxa de lixo e dar mais um desconto. Aí é muito mais fácil eu vender e atender nesse trecho de rua 30 pessoas, em vez de atender 30 pessoas espalhadas, se torna mais viável o projeto quando ele tem essa logística de pegar todo mundo. Se a prefeitura, eu vinculado com a SLU, numa conversa futura, ela nem começou ainda, eu acho que eu fui fazer os primeiros contatos, veio o corona, e eu entendo super prefeitura, tem que tomar cuidado mesmo, porque é uma crise ambiental o corona também, né? E assim, é o que a gente preocupa. E então, assim, se a prefeitura vem e dá um incentivo, olha, morador, se você participar com eles aí, vocês têm um desconto de R$ 30, de R$ 40 e paga 20 para eles. Então, assim, aí o projeto fica viável, vira um modelo para ser aplicado em todo o bairro de Belo Horizonte, uma política descentralizada, ouvindo todo mundo e, assim, gerando renda. A gente leva material reciclável para a cooperativa, na nossa conta aqui, a cada 100 baldes, 100 pessoas que fecham com a gente precisa de mais uma pessoa trabalhando nos baldes, manejando. Fora isso, tem o composto que sai da composteira, que
Minhas plantas todas são só no composto e todas crescem. Estou plantando brócolis só no composto. Então, assim, venda de composto, fertilizante, a contribuição do pessoal torna possível essa política pública descentralizada de gerência de resíduos, que, assim, claro que tem empresas, tem farmácias, essas coisas que são exceções. Mas se pegar um bairro residencial igual Esplanada, se retira mais de 90% do lixo que está na rua. Assim, né? Lixo porque você vai, eu entro em contato com a pessoa, vou, explico para a pessoa, dou um mês de experiência para a pessoa participar com a gente, ver como é que é a dinâmica do serviço. E ela vai tirar praticamente todo o lixo de sua casa. Vai sobrar o lixo do banheiro, só que até então eu acho que é utópico retirar ele. Mas, assim, é um projeto fechado, ele tem um ciclo muito interessante. O conhecer o morador, saber da demanda do morador, saber o que está incomodando, você poder sanar uma dúvida ali na porta da casa da pessoa. Ah, eu posso jogar borra de café com filtro de pano? Hoje em dia eu até falo que pode, assim, ele demora mais na composteira, mas assim, a relação é tão transparente que ela se torna muito fácil. Então, assim, a gente está fazendo aqui no Esplanada, começamos no final do ano, em novembro, eu acho, com 10 pessoas. Pamela, Rafael da associação, foram 2 pessoas essenciais que compraram o projeto, começaram a pagar desde o início, incentivaram. Hoje a gente está com 33 contribuindo. Então, assim, é viável o projeto, tendo um pontapé inicial, tendo uma ajuda da prefeitura. Eu acho que é questão de pouco tempo para fazer BH lixo zero. E, assim, e modelo para ser aplicado em todo lugar. Sei que já existem esses modelos, mas, assim, Belo Horizonte bem especial, em questão de morro, questão... eu acho que em todo lugar vai ter que ter um detalhe a mais ou a menos. Mas, assim, eu, pelo menos, entendo que se torna viável o projeto de reciclagem urbana dessa maneira. E é isso, assim, fui bem sintético aqui. Falar da participação da Copesol, sem a Copesol não tem jeito, porque aí eu estou na casa do meu avô, tem 30 metros de canteira, onde eu instalei as composteiras, e ele tinha um armazém que ficou fechado por um tempo, e que eu pego esse material e guardo dentro do armazém. E por enquanto, eu estou enchendo ele em exatos 20 dias. Aí eu ligo para a Copesol, ligo para o Bené, que aí ele vem de caminhão aqui e busca. Inclusive, amanhã vou ligar para ele. Acho que já tá combinado ele vir buscar. E assim, então, assim, não tem espaço e tal, mas é diferente do aterro, porque aqui está toda hora ciclando o material, está toda hora o resíduo orgânico virando composto, saindo. A gente ainda não começou a vender, mas já está ensacando para vender, para produzir fertilizante. A gente entrega mudinha para quem participa. Então, assim, é um ciclo muito interessante e que eu acho que deve ser considerado, porque minha visão, assim, de quem está aqui na região, de quem está sofrendo os impactos do corona, de economia, etc., é que sem esse incentivo, ou sem as pessoas conhecerem mais e comprarem mais a ideia, eu acho que fica assim meio inviável, porque é um projeto que tem um custo baixo, depende muito de logística, e para a logística funcionar tem que pegar em escala, tem que pegar 100 pessoas, 200 pessoas. E assim, só no Esplanada eu acredito que é 30 pessoas empregadas se pega todo mundo. Claro que tem as exceções, mas é viável. Uma coisa é a pessoa ter consciência ambiental, que nem esses 40 têm, e entendo o problema do lixo, entendo a logística do resíduo e contribuo tranquilo. Outra coisa é a pessoa que não tem a preocupação. A pessoa que não tem a preocupação, ela só vai ter a motivação na hora que vê o incentivo, na hora que vê o desconto no bolso, na hora que vê que tá tendo um ganho, né? A gente tá tendo um ganho ambiental, ele também, só que ele só tá enxergando primeiro o ganho financeiro. Então, assim, que enxergue só o ganho financeiro por enquanto, mas daqui a pouco vai enxergar o ganho futuro. Eu fico brincando assim, que o que me motiva bem, até tinha arriscado aqui para falar, mas o que eu comecei a achar inaceitável ver lixo na rua e começar a querer cair de cabeça nesse projeto, que eu ainda não consigo cair, eu trabalho 3 dias porque ele ainda não sustenta, não é possível viver de reciclagem,
mas já é uma ajuda grande, grande, é que a consciência do contemporâneo, né, de que a gente está aqui, os nossos avós, nossos pais não tinham essa preocupação, não sabia que um lixinho que jogasse na rua ou no rio, é só meu lixo, vai diluir pela água, não tinha noção do estrago que vai fazer, né? Não sei, claro que nem todo mundo tem essa noção, mas a gente vai enfrentar crise climática, crise ambiental violenta, né? Se já não começou. Então, assim, eu faço isso para ter a consciência limpa lá no futuro, que meus filhos, meus netos vão saber assim, poxa, foi difícil, mas, né, fez minha parte. Agora, eu, sinceramente, acredito que do jeito que as coisas, assim, pelo menos que eu estudo, pelo menos que eu vejo a ciência falar o que vai ser o futuro, eu acredito que filho e neto de alguns vão rasgar a foto dos avós na parede. Poxa, vocês me ferraram, né? Tipo assim. Então, assim, tem, tem uma motivação muito grande que faz isso acontecer, porque, por enquanto, todos nós somos pioneiros, né? Quem participa, quem faz, quem está aqui na reunião vendo, porque é um assunto urgente, mas é novo. Mas, assim, o resultado futuro vai ser violento, se dependendo para qual lado a gente optar. Enfim, deixa eu terminar aqui, né? Aí a pergunta? Acho que é só isso mesmo. Tá bom, então eu vou abrir aqui para as perguntas do chat. Então, primeiro do lixo zero contagem, eles falaram assim que você está aliviando o aterro e falaram assim que a prefeitura está deixando de gastar com a coleta. Aí está perguntando se você sabe quanto de resíduo retirou do aterro e falando que no mínimo esse valor poderia ser revertido para vocês. Então, a gente cresceu, né? A gente começou com 10 pessoas, hoje somos 40. Eu até pesava os resíduos orgânicos aqui, mas chegou um momento que a vida começou a ficar muito acelerada. Mas, o último mês, que foi o mês passado, inclusive, que eu pesei, só de orgânico a gente tira mensal de 600 a 700 quilos. E de reciclável, aí a Copersol teria esse controle, porque eles pesam o caminhão. Mas é cerca de 500 quilos de, assim, a proporção que eu tenho, mais ou menos. É cerca de 500 quilos de material reciclável que sai do aterro, vai para a cooperativa e, né, deixa de minerar, vira renda para muitos, e a gente pega tudo. A gente pega plástico em geral. Eu estou pegando até isopor, coisa que não está tendo saída. Pegamos vidro, eletrônico, pego móvel, quebra a madeira e joga na composteira. A gente retira praticamente tudo da casa da pessoa. O que não for lixo, né? Se tiver misturado o orgânico com o inorgânico, igual ao lixo do banheiro, aí não tem jeito. Mas o que tiver separadinho, a pessoa passa uma água, dá uma lavadinha nos recicláveis e a gente leva. Uhum. O pessoal do Lixo Zero Contagem também está falando que é legal para vocês, parece uma sugestão assim, medir o impacto evitado, pois vocês estão colaborando para deixar de extrair os recursos naturais e recurso natural, né? Extração de petróleo, minérios e que árvores deixam de ser cortadas. Então, assim, é uma dica desses impactos, né? Só que aí depende um pouco mais assim de técnica, né? Ainda está no comecinho, tá? Ajuda muito, o Thaleson, que é engenheiro, ajuda muito, mas aí, assim, no futuro, precisa talvez de uma universidade entrar e ajudar, assim, né, de constante para saber, porque é um estudo muito preciso esse, de saber o quanto a gente deixa de impactar ambientalmente. Eu sei pela questão do peso, mas seria uma boa, eu sou super curioso para ter essa noção, mas foge das minhas mãos. Pedro, eu queria te perguntar com relação aos catadores avulsos aí do Esplanada. Tem a participação deles? Como é que é o processo junto com os catadores aí da região? Então, como eu trabalhei com a Ju, o cuidado com o catador é muito grande. E os catadores aqui, a maioria a gente conhece. Alguns do bairro, um aqui vizinho, que era amigo, e outros que vêm muito do Alto Vera Cruz. O Esplanada
não dá para falar assim muito para quem conhece, mas ele é engraçado porque o Rio Arrudas faz uma curva nele. Então ele faz divisa com quase tudo. Ele faz divisa com Santa Efigênia, eu considero Esplanada Pompeia mesmo bairro. Então, assim, eles fazem divisa com todos os bairros aqui da região, que é Paraíso, faz divisa com Santa Teresa, com Santa Efigênia, faz divisa com a Serra, com a favela da Serra, com o bairro Serra não. Faz divisa com Saudade, Jonas Veiga, Vera Cruz e Alto Vera Cruz, Itaquaril, que são bolsões de miséria muito grandes, né? Então, assim, existem esses catadores que a gente conhece e quando eu chego aqui segunda-feira e eles estão na rua, eu faço questão de deixar pelo menos a latinha, às vezes, para eles e tal. Tem gente que às vezes para aqui e me ajuda. Enquanto eu estou 11 horas aqui fechando a lojinha, me ajuda a fechar, recolhe algum eletrônico e tal. Nem tem tanto prejuízo para a cooperativa, porque a gente recolhe muito material e eles levam relativamente pouco. Mas eles levam latinha. E assim, os que são aqui do bairro, eu conheço quase todos. Do bairro aqui, ali sobe muitos da região do Horto agora. A questão é que depois do coronavírus, eu até falei isso com a Ju, a gente estava conversando nisso, que está preocupante. Aqui na região, principalmente de Alto Vera Cruz e Itaquaril, até mesmo do bairro, se tinha 1, 2 catadores segunda-feira, que tem mais resíduo na rua à noite, com corona agora são 10, são 12, assim, tá bem... O primeiro dia que eu fui fazer a coleta do corona, que as coisas pararam, que o valor da lata caiu e tudo, eu assustei, porque tinham 6 pessoas subindo a rua escura. Então, assim, depois que eu fui perceber que era catador. Então, assim, eu deixo o que eu posso deixar para os catadores, mas eu pego já tudo fechado, vidro, lata, papelão, porque é a Copesol que vai passar aqui, joga tudo igual o pessoal de Cidade Nova falou, é mais fácil para eles, é questão de logística. Junta tudo estando limpo, né? Junta tudo no caminhão, leva para a cooperativa e lá eles triam. Então, assim, nós tentamos criar a relação de 3 catadores cadastrados na Copesol, só que a gente foi começar a pensar isso no carnaval. No carnaval não deu, porque para elas era preferível ficar atrás do bloco catando a latinha. Então, assim, agora que saiu do carnaval que a gente ia pensar, chegou o corona, as coisas já nem vale a pena, porque elas iam pegar lata e vender a parte. E o resto iam trabalhar com a Copesol. Então, assim, alguns planos foram frustrados, mas tem essa relação com o catador. Conhecemos quase todos. A gente ainda não tem... Eu imagino que quando crescer, quando a reciclagem completa, a orgânica e inorgânica, tiver dando dinheiro, tiver 100, 200 pessoas participando do Recicla, aí são essas pessoas que vão ser convidadas para fazer a troca, para manejar composteira, para carregar caminhão da Copesol. Mas, por enquanto, nossa relação é só de troca. Troca sim, né? Eles chegam, ali me ajuda, porque eu estou descarregando material à noite, é um papo, é uma segurança ali para mim, e eles levam o que tem, às esse torneira, às vezes pedágio eletrônico, às vezes lata, é mais isso, é bem precário assim, né? Mas... Esse envolvimento é muito importante porque, enquanto mobilizadora, a gente acompanha muitos bairros, tanto em BH e na região metropolitana, e eu tive a oportunidade de acompanhar outros municípios também. E o catador avulso, em muitas das áreas, eles são muito assim, como a Bernadette fala, invisíveis, né? A comunidade não vence, né? E não sei se todo sábado, né? O catador, hoje, nós já somos reconhecidos no Código Brasileiro de Ocupação, nós somos reconhecidos como uma profissão. E ter o acesso, a gente trazer esse grupo para perto é muito importante, né? Porque eles fazem parte da comunidade, eles fazem parte do processo, e esse vínculo é muito importante. Como você disse, que quando engrenar, que realmente está estruturado e vocês estiverem realmente fazendo o que vocês têm em mente no projeto, ter a participação deles vai fazer muita diferença. Sabe? Não deixar que eles sejam mais uma vez excluídos, mas enfim incluí-los, né? Porque a gente vê mesmo o catador, a gente vê os catadores de rua, eles são olhados como um trem de outro mundo. Ai, que bicho é esse? E não é, né? Se a comunidade entendesse a importância hoje que é feita por nós, os catadores, eu acho que a gente estaria muito mais além.
né? Como a Bernadette falou, a gente precisa, sim, do apoio da prefeitura em algumas áreas, mas em outras, né, nós, enquanto comunidade, enquanto catadores, a gente poderia fazer e podemos fazer muito mais na questão dos resíduos sólidos. E uma coisa que a gente tem que falar enquanto catador, a gente ouve isso dói lá no fundo do coração. Resíduo sólido não é lixo. Lixo é quando está tudo misturado. Agora, quando se separa, a gente não se refere ao material como lixo, e sim como resíduo sólido, como material reciclável. Tem mais umas perguntas aqui do chat. A Isabela Menezes perguntou: o composto gerado é levado para onde? E se a venda é feita em algum ponto no bairro? Eu estou ensacando, eu estou com uns 400, 500, não, eu tô com uns 400 quilos de composto. E a ideia é ensacar. Eu tenho problema com embalagem, eu não vou usar plástico. Então, assim, tô procurando aquelas embalagens de carvão. Quem souber indicar, seria ótimo. Aquelas embalagens de carvão para comprar, que são multifolhas, só que sem o escrito carvão. E a ideia é embalar ali. Ali cabem 7 quilos de composto e vender aqui no bairro, vender em alguma feira, vender pela internet, vender o composto e o fertilizante. E outra ajuda que a gente precisa, e que eu estou na luta aí, é ter a noção de tudo que tem lá dentro. Sim, eu sei porque é o material que decompõe, mas eu queria ter a noção científica de, tem potássio lá dentro, tem cálcio, tem nitrogênio, tem enxofre, tudo que a planta precisa, todos os macronutrientes. E assim, eu acredito muito que tem todos, porque todas as plantas que eu fiz o teste estão crescendo. Só no composto, só estou usando composto aqui no vaso, aqui de casa, todas as plantas que eu tenho. Enfim, acho que eu fugi um pouco da pergunta, né? Ô Pedro, compartilhando uma ação que é feita por uma amiga nossa do Instituto, ela está na João de Barro, lá em Nova Lima. Ela usa as embalagens de café, ela virou avesso, apesar que fazem pouca quantidade, mas ela tem reaproveitado as embalagens de café. O pessoal compra lá na vila dela, na loja, e retorna para ela as embalagens. E ela tem feito isso para colocar legal. o composto. Já é uma forma de reciclar, porque é um resíduo que, infelizmente, hoje não volta para a cadeia produtiva da reciclagem, as embalagens de café. E lá ela tem feito reaproveitamento assim das embalagens. Não tinha pensado nisso. Isso é uma boa. Vou me atentar aqui. Trocar. Obrigado. Tem uma pergunta aqui, se vocês têm uma página do projeto. Tem no Instagram. Tem no Instagram Recicla Esplanada. É assim, por enquanto não tem nem muita postagem, porque como não tem recurso, é difícil ficar. Acaba que eu estou em todas as funções. Mas assim, tem uma página e que ela dá muito retorno. Agora com... Eu geralmente posto mais histórias. Agora com o Corona, que não pode sair para divulgar, não pode ir em reunião avisar do projeto, é o que tem atraído as pessoas. Deve ter vindo umas 8, 10 pessoas através do Instagram. Mas só essa página. Estão perguntando também se vocês conseguem encaminhar para a cooperativa isopor e madeira. Então, isopor, eles estavam recebendo, agora eles não recebem, mas o Bené meio que, às vezes, pega um pouco de isopor e tal, e eu deixo um pouco de isopor guardado na lojinha, que eu uso para armazenar o material. E madeira, geralmente tritura, passa a faca nela e joga ela na composteira. Aí, dependendo do tamanho dela, o que vai interferir no tempo de decomposição, eu deixo separado tronco, madeira de móvel, para quando eu for recomeçar o manejo da composteira, jogar material dentro da composteira nova, eu venho e jogo todo esse material maior no fundo da composteira, os troncos maiores, as madeiras maiores, mas também quebrado, né, fragmentado para acelerar o processo de decomposição, e jogo o material por cima. Então, assim, depois de duas retiradas de composto, as coisas já estão praticamente fragmentadas ao micro e já viraram composto, terra vegetal, o que for.
Uhum. Tem uma pergunta aqui do Instagram perguntando se vocês fazem a compostagem em leira, porque perguntaram como vocês usam a carne, né? Usa a carne, vai na compostagem, se o processo é por leira. Então, devido a espaço e ao Thalisson que está com a gente, que é o amigo que está com a gente, o engenheiro que eu admiro muito, ele tinha pensado desde o início, e eu fui muito fã dessa ideia, de fazer as composteiras com os pallets. Aí foi até com o pessoal que emprestou o pallet, porque a gente não tem muito espaço aqui. Então eu uso os pallets, aí faz de 1,20 por 2,40. Aí tem as mantas que passam por baixo, a lona que passa por baixo, a tela que passa por baixo. Aí a gente fez a bacia na terra e dali do final da bacia, furado na manta, tem o cano que coleta o chorume. Aí a única diferença assim que eu vejo nítida aqui é que enquanto eu estou jogando material, enquanto está decompondo, desce chorume. Depois que começou o processo de decomposição, são fertilizantes incríveis que descem. Biofertilizantes pré-colados. Isso. E então, assim, é a composteira de pallet, ela construída maiorzinha, ela tem 1,20, ela recebe ali quase 1 tonelada de material. Esse ano tá bem atípico, né? Porque foi muita chuva, mas no começo a gente comprou lona, depois que a gente manejava ela, que sobe o cheiro, que sai o metano, a gente vinha e passava a lona, para não incomodar a vizinhança, para não incomodar ninguém. Só que o ano atípico e essa chuva irregular destruiu o telhadinho que a gente tinha, até pensando em reutilizar amianto no lugar lá, mas assim, o processo da compostagem é essa, são 3 composteiras por enquanto, atendendo essas 33 pessoas, e nem precisa de mais, que elas já giram entre elas. A cada 3 meses eu retiro o composto e recomeço. E ali entra tudo, carne, osso e tal, jogando serragem, jogo material e depois vem com muita serragem por cima ou folha, que é o que mantém temperatura, mantém processo de decomposição, abafa cheiro e torna as coisas possíveis. Uhum. Então, uma última pergunta aqui. Perguntaram se vocês atendem outros bairros da região leste e também se conhecem uma iniciativa similar no Buritis. Então, a gente só conhece uma iniciativa similar no Santa Teresa, só diferencia com a questão do que a gente é porta a porta e tal. Não conheço no Buriti, sei que tem uma coleta lá, mas acho que a última vez que eu ouvi falar, ela parece que era só de comércio, alguma coisa assim. Qual que era a outra pergunta? É da Michele, que está aqui com a gente no Zoom, Tá. se vocês atendem Da outros região leste. da região leste. Então, como precisava de crescer em outras áreas e tal e fechar o ciclo, a gente está trabalhando com a feira de orgânico. Aí a gente monta, a pessoa faz o pedido uma semana anterior e faz o pedido numa semana até segunda-feira e na mesma semana, na verdade, a gente entrega. E aí a gente está combinando com algumas pessoas, ainda é teste, porque eu, sim, sinceramente, acredito que vai atrapalhar a logística isso, mas a vontade de reciclar tudo é tão grande que eu estou fazendo o teste do seguinte: quem me pede a feira, aí eu mando lá a lista dos produtos, quem pede a feira, eu estou indo na casa da pessoa entregar a feira, aí eu extrapolo Pompeia Esplanada e combino com a pessoa. Então, eu não cobro a taxa para trazer a feira, e se você quiser pegar um baldinho e tal, participar do projeto, contribuir R$20, toda quarta-feira eu venho, entrego feira e troco seu balde e recolho reciclável. Estou começando a fazer o teste. Quero que dê certo, mas assim, teoricamente, no que eu penso aqui, é muito arriscado isso, mas porque todo bairro tinha que ter um ponto de reciclagem orgânica com as composteiras, talvez a leira aberta, e um ponto para receber material. Mas assim, por enquanto a gente está pegando, até porque parece que tem muito projeto parado por causa do corona. Então, assim, e depois é só a gente também dividir função. Eu viro e falo: gente, olha só, tô pegando gente nesse bairro, depois que vocês montaram aqui, tô entregando esse pessoal para vocês, sabe? Então, assim, vamos fazer a experiência essa semana agora, mas
tenho receios disso, porque atrapalharia talvez a logística. Uhum. Não, então tá bom. Então eu vou encerrar aqui. Te deram uma sugestão, a Edileia Souza. Ela falou que tem uns sacos de papel craft que são bem reforçados, que talvez dá para você usar. Parece que saco que lembra saco de cimento, que ela falou. Ah, obrigadíssimo, Leia. Obrigadíssimo. Então tá bom. Então, Pedro, queria agradecer a sua participação. Quem tiver mais perguntas, podem mandar nos nossos e-mails, né? Lixe0bh e o RMBH, ou no Instagram, ou também no Instagram do Pedro, né? Que ele falou aí, que é o Recicla Esplanada. Recicla Esplanada, isso. Isso.